Amém? Diz a palavra do Senhor. Evangelho de João 17. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Perdoe, amados. Não está saindo aqui, o internet não está rodando. Não está entrando na internet. Peraí, João 17. Pode ler o versículo 1? Acende a luz para mim, por favor. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos dos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. E assim como lhe conferiste autoridade sobre a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe destes. E a vida eterna é esta, de conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pode ler. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Só até aqui, amados. Amém? Pode se sentar. A aula de hoje, amados, nós estamos entrando dentro do texto principal que nós estamos estudando, que nós vamos estudar daqui para frente, que é João 17. O que é esta carta? É chamada de a oração sacerdotal de Jesus, tá? A oração sacerdotal de Jesus. Mas nós observamos que esta palavra que Jesus está trazendo é uma prestação de contas a Deus. Vamos ler e entender desta forma para ver como Jesus fez. É como Jesus estava no final do seu ministério, estava pronto, já estava perto de ir para a cruz, e aqui ele faz uma prestação de contas, como dizendo assim, olha o que eu fiz, Jesus, até onde eu cheguei, e eu estou entregando para o Senhor agora, porque quem vai dar continuidade a esse trabalho são os discípulos. Quando nós lemos dessa forma, a gente entende por que a missão da igreja. O que nós estamos fazendo aqui, amados, justamente, nós botamos o título do nosso estudo, né? Trabalhar na igreja é cumprir o chamado de Deus. Nada mais do que isso. Então nós vamos entender isso. Quando nós lemos isso aqui, nós vamos entender o que Jesus quer da igreja. Que nós podemos fazer um monte de coisa legal para a igreja. Ornamentar a igreja. Fazer eventos, fazer festas, fazer casamento, tudo isso faz parte da igreja. Mas qual é a primazia? Qual é o principal da igreja? Qual é a principal missão que Deus deu para a igreja? Então nós vamos entender de acordo com o legado que Jesus deixou quando ele saiu. E hoje nós não vamos ver só isso. Nós vamos ver que aqui Jesus já tinha cumprido a sua missão. Ou seja, até aqui ele preparou os discípulos. Depois ele foi para a cruz, mas ninguém ia para a cruz com ele, amém? Isso ninguém vai. Nós vamos para a cruz agora, aqui, assim de uma forma metafórica, né? A gente entrega a nossa vida na cruz do Calvário. Mas o que vocês têm que entender é que é difícil, às vezes, a gente saber qual é a missão da igreja e qual é a missão minha, porque eu sou a igreja. Então, como eu falei aqui, trabalhar na igreja é cumprir o chamado de Deus. E olha aqui, vamos lá. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Ou seja, chegada a hora significa o quê? Está na hora de eu voltar para a casa de papai. Isso em João 14 ele fala: eu vou para a casa do pai, mas vou preparar morada para vocês, eu vou esperar vocês. É como se fosse uma coisa assim,
eu estou partindo agora, ó, vou para tal lugar e espero vocês lá. Amém, querido? Estão entendendo? Amém ou não, amém? Estão ligados aí? Jesus, eu vou partir, está chegando a minha hora, eu vou partir, e agora eu deixo vocês aí, mas eu vou encontrar com vocês depois. João 14 fala isso. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim eu não teria dito a vocês. Eu vou para a minha casa, mas vou preparar lugar para vocês. Amém, queridos? Dá um glória a Deus aí para me ajudar. Eu sei que estão cansados, mas a questão toda é interpretar isso da forma correta. Jesus está prestando conta para Deus. Deus, ó, está chegando a minha hora, eu vou sair. Eu vou voltar para casa do papai. Tá? Versículo 2, ele fala o seguinte: assim como o Senhor me deu autoridade sobre todas as vidas na terra, toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que me deste. Para aqui. Então, o que ele está? Qual é o principal motivo de Jesus estar aqui? É consertar o que foi feito lá atrás, que escangalhou tudo. Onde foi isso que escangalhou tudo? Lá no paraíso. Lá Adão perdeu a vida eterna. E aqui Jesus está recuperando a vida eterna. O plano é recuperar a vida eterna. Amados, isso eu não posso botar na cabeça de vocês. Essa missão da igreja é que vocês vivam para sempre. Que vocês vão sair daqui, vai ter um corpo glorificado, como diz Paulo, como diz Jesus. E esse corpo glorificado, como Jesus mesmo, depois que ressuscitou, andou, comeu peixe, fez tudo. Vai fazer tudo que você faz aqui, muito mais. Só que sem pecado. Você vai voltar para o paraíso. Paulo foi no paraíso e visitou lá. Está em 1 Coríntios capítulo 12. Então é essa a missão. Vocês querem ter a vida eterna? Será que vocês têm essa noção, né? Eu não tenho, não, assim, tudo que não tenho, mas eu acredito e eu creio. Amém, queridos? Então, ele diz aqui, ó, como Deus deu autoridade a Jesus, para que conceda a vida eterna a todos aqueles, a todo mundo, a você, a mim, a todo mundo. Jesus veio para isso. Mas agora, e a vida eterna é esta, versículo 3. Que vocês conheçam, ó, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, nós vamos conhecer Deus, vamos conhecer Jesus Cristo, através de Jesus nós vamos conhecer. Então, só conhece Jesus Cristo através de Deus, só através de Jesus, porque Ele é o caminho. Amém ou não amém? Sim ou não? Amém, queridos? E no versículo 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ou seja, consumando a obra que me confiaste a fazer. O que é consumar? Consumado. Está tudo consumado. Tudo feito. Oi? Não entendi. Quitado. Amém, amém. Então, é uma forma da qual você sabe que Jesus cumpriu a sua missão. Repete comigo, Jesus cumpriu a sua missão. Agora nós vamos estudar sobre isso, né? Sobre essa missão. Missão cumprida. O que significa missão cumprida? Jesus cumpriu a sua missão. Mas a missão dele é o quê? Fazer que nós tenhamos a vida eterna. Agora, através de quê? E como é o plano de Jesus para que nós tenhamos, para essa palavra chegar até você, discípulo. Nós vamos chegar lá. Mas eu quero, dentro da Bíblia, trabalhar isso na sua vida para você nunca esquecer. Para mim, isso foi muito difícil. Depois que eu aceitei Jesus, eu tive, para mim, aceitar Jesus, ganhar uma vida para Jesus, glória a Deus, aleluia. Mas o mais importante para mim é receber bênção. É ser filho de Deus e aqui na terra glorificar a Deus, ser próspero, ser isso, ser aquilo. Eu não tinha noção assim totalmente do que significava quando eu falava assim, ganhar uma vida no céu. A gente até fala, ganhar uma vida para Jesus.
tem festa no céu, todo mundo vibra, glória a Deus. Mas a gente vibra, mas a gente não tem noção do que significa isso. A grandeza de salvar uma vida para Deus. E Deus chora por causa disso. Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele suou sangue. Porque ele viu a perdição, ele viu a destruição. Quando ele viu a morte de Lázaro, ele chorou. Mas não chorou por causa de Lázaro, não. Ele chorou porque ele viu toda a comunidade perdendo uma pessoa que era querida. Todo mundo chorou. Era irmão de Marta e Lázaro e Maria. Não sei se você... Ele chorou por quê? Porque ele falou assim, meu Deus, quantas vidas ainda vão morrer, vão para o inferno, vão sofrer, e não, meu Deus, eu não tenho solução, não tenho esperança, não tem como que eu vou salvar esse povo todo? É uma pergunta que eu faço para você, como é que Jesus vai salvar esse povo todo? Me responde quem puder. Através de nós. Rapaz, eu quando descobri isso, assim, não foi muito tempo, assim, a importância da minha vida com Deus aqui na terra, não é só vir sentar no banco da igreja e participar dos eventos da igreja e glorificar a Deus, pregar o evangelho. Meu Deus, é muito mais, irmãos. Eu prego aqui, mas eu tenho que estar atrás das pessoas aí, eu tenho que fazer por onde eu encontro uma pessoa, eu tenho que ver uma pessoa, eu não vou ficar bitolado, nem maluco, porque isso afasta as pessoas. Você tem que ser alegre, você tem que ser flamenguista, você tem que ser o que for, ser botafoguense, você tem que ser uma pessoa normal na terra, mas dentro de você explode a vontade de salvar vidas, que não é essa vontade, não pode ser minha, é vontade de Deus dentro de mim. É muita coisa que a gente não tem assim noção dessa necessidade, amados. E eu vejo esses rostinhos aqui, eu sei dos sofrimentos que vocês já tiveram aqui na terra. Deus está te prometendo uma vida eterna. Romanos 8,18, Paulo fala que a glória é imensuravelmente maior a glória que você vai receber quando chegar. Então, quando Jesus falou, está consumado ali, está pronto, ele estava chegando a hora, e ele falou, com os discípulos, eu vou parar por aqui. Aqui eu paro com os discípulos. Mais ou menos, né? Ele está ensinando aqui a oração de prestação de conta. Deus, treinei todo mundo, já tem 3 anos que eles estão andando comigo, eu estou falando para eles, eu estou explicando para eles, estou discipulando eles, para eles não perderem esse veio, para não perder esse legado, para não largar isso de mão. E depois que ele ressuscitou, ele ainda voltou de novo e firmou mais isso ainda, ó. Cadê? Mão furada, está aqui. O Tomé, está aqui. Voltei, hein? Estou aqui, vivinho, estou aqui, ó. Mais vivo do que antes. Agora eu não vou morrer nunca mais. Ainda deu aquela visão de Apocalipse para João lá na ilha de Pátimo. Para quê? Mostrar que o corpo dele se transfigurou, mudou. Dizendo todas as coisas ali maravilhosas que vão vir no final dos tempos, que ele deixou tudo escrito, tudo preparado, através de quem? Dos discípulos. Amém, queridos? Eu acho que não estou conseguindo balançar, mexer com vocês. Agora, vamos lá. Então eu completei essa frase aqui. Trabalhar na igreja e cumprir o chamado de Deus em fazer discípulos. Em fazer discípulos. Eu vou pegar aqui o nosso texto aqui que nós deixei com vocês semana passada. Eu parei aqui no versículo 4, até separei o versículo 4 para você. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Né? Então, Deus, eu glorifiquei o Senhor na terra, fiz tudo aqui mostrando que tu és Deus, Tu és o Senhor e o caminho sou eu, através de Jesus. Falou tudo aqui, deixei. Aí eu estou fazendo alguns textos aqui que a gente vai comentar. Nenhum cristão terá glorificado a Deus e cumprido a sua missão se partir desse mundo sem deixar filhos espirituais, capazes de se reproduzirem. O discípulo é alguém que vive
por esse propósito. Amém, queridos? É essa configuração. Eu gosto dessa palavra configuração, porque é uma palavra atual, é configurar, né? É trazer uma configuração nova para a igreja. Nova que não é nova, é antiga, mas é uma configuração que nós na igreja temos que estar viciados nisso. Viciados é bem pesado, mas é isso mesmo. Viciado em salvar a vida. Eu vim para a igreja, não é aqui na igreja que eu salvo vida, eu salvo vida lá fora. Aqui dentro também todo mundo está praticamente salvo. Ou seja, quem não está, mas está no caminho de ser salvação. Mas aqui é você, agora eu tenho que preparar você para você buscar gente lá fora e trazer gente para cá. E você vai treinar essa pessoa, não sou eu que vou treinar, porque eu vou explicar aqui para vocês que o treinamento é individual, amados. Eu prego aqui em cima, a pessoa aceita, mas geralmente a pessoa quando entra aqui, ela entra com dificuldade, com problema, assim, precisando de coisas, precisando de ajuda e está querendo um milagre. Deus faz o milagre. Isso desde a época de Moisés. Quando Moisés foi lá retirar o povo do Egito, ele não tirou assim, falou só, vamos embora para a terra prometida, vamos embora. Não. Foi lá, meu irmão, fez um monte de milagres, o pessoal viu os milagres, mesmo assim o povo ficou no deserto. Porque não é um milagre que vai levar você para o céu. Não é o milagre que você vê com os olhos nus que você vai ver para o céu, que você vai para o céu. Não é o milagre com os olhos nus, é o milagre não. É o milagre que Deus fez dentro de você que vai levar você para o céu, que selou você com o Espírito Santo. E isso aí, amados, nós não podemos perder nunca. Nós temos que ficar até o final, perseverar até o fim e será salvo. Assim a Bíblia diz. Então nós temos que estar lutando. E para isso, mano, eu preciso estar na batalha de salvar vidas. Eu tenho que colocar isso na mente de vocês, não. Deus já colocou. Agora vocês têm que configurar vocês. Tem que formatar, né? Antigamente a gente pegava aquele CD, né? Aí estava todo poluído, a gente botava lá, falou, formatar. Aí pagava ele todo, falou, agora a primeira coisa que tem, eu tenho que botar isso. Eu tenho que fazer um discípulo para Jesus. Você não pode ficar assim, tranquilo. O que eu coloquei aqui, né, é que nenhum cristão terá glorificado a Deus e cumprido sua missão para esse mundo sem deixar filhos espirituais. Eu tenho tempo aqui, eu tenho que ver o tempo, porque eu tenho algumas coisas para fazer. Eu tenho 1 hora. Oh, glória a Deus. Amados, eu prego uma coisa que a partir daí eu comecei a entender a pregação, uma pregação que eu faço aqui, muito que eu gosto de fazer. É de Ana e Penina. Tá, pode perguntar, só um minutinho. Ana e Penina. Pergunta agora, antes que eu fazer a ilustração, que eu vou dar A salvação é individual. Não, eu não preciso. A gente não sabe. A gente tem noção que fala. Oi? Amém, amém. Meu irmão que costuma dizer assim, meu irmão costuma dizer assim, a gente vai ter muita surpresa no céu. Ué, cadê tal pessoa? A gente vai ter surpresas, pode ser. Fala. Amém. Sem santificação ninguém verá o Senhor. É um texto característico, básico, que a santificação é um processo de você se separar para Deus, se preparar para como a noiva se preparou para o altar. Como diz Mateus capítulo 25, que tem que ter o azeite cheio da botija. E aonde você enche seu azeite? Ah, pastor, eu encho lá no monte. Eu vou lá no monte, encho meu azeite. Não, você se enche de azeite, amados, como Jesus falou. Você pregando o evangelho, você falando, você tendo confronto com as coisas, com as situações. Jesus estava ali confrontando, a Maria Madalena foi apedrejada, Jesus estava ali. Não sei o que. Ele estava se enchendo de azeite, porque quando você quer paciência, o que você faz? Deus permite que você
só tem as situações que vai tirar a tua paciência. Mas aí você mostra que você está se enchendo de paciência, Deus vai te capacitando, e você daqui a pouquinho você está suportando situações que você não suportava antes. Estamos orando agora pelo Tiago, que Deus me deu, pelo Tiago, esposo da Larissa. Deus me deu uma oração que eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para ela? Ele abriu o peito de vinho, dentro do peito dele estava inflamado, coração, uma coisa, o médico nunca viu aquilo. Quando chegou para ela, ele falou para a esposa, 30 anos de idade, como é que pode? Ela ficou desesperada, o que eu vou falar para ela, meu Deus? Aí eu falei, orei, orando a Deus para orar para ela, orando a Deus para dizer o que eu vou falar com ela. Deus falou comigo, minha irmã, eu vou orar por você, porque a situação sua é mais difícil que a dele, no sentido de que ele está lá, entregue. Agora você está vendo tudo isso, está vendo o impossível agora, os seus olhos, o que os seus olhos vê, não pode ser isso que vai acontecer. O que os seus olhos, você tem que olhar para a glória de Deus, para a vitória de Deus, olha para Deus. Porque quando eu olho para as coisas ruins, aí isso aí vem para dentro de mim e me machuca mais ainda. Então você tem que olhar para as coisas que são celestiais, olha para o alto, olha para Deus. É muito difícil, eu falei isso, mas tudo bem, não é suficiente, é muito mais, entendeu? Então, nós crescemos com óleo, azeite, nas situações que nós confrontamos, nós crescemos com as lutas, isso você já está cansado de ouvir pregar, mas não é só isso, né? Lógico, aí você se santifica, por quê? Quando você se santifica, suas vestes, tem até um louvor que diz aqui, que eu fico até meio assim, coloquei minhas vestes brancas, eu falei, quem coloca é Jesus, quem coloca as vestes são Jesus, mas as vestes brancas eu preciso ter, que no dia da parábola das bostas, tinha alguém com uma veste suja, Jesus falou assim, esse aqui não, tira esse cara aqui, que esse cara aqui não vai participar da festa de Jesus, não vai para a glória. Então, isso é fundamental. Amém, querido? Amém, Carmen? Se santificar com Deus é que se torna você santo, né? Você não para o mundo, não. Amém. Vamos lá, pessoal, deixa eu falar aqui. Então, o que eu quero, olha só, amados, eu quero falar sobre a importância, eu vou falar sobre o discípulo preparado. O discípulo, só um minutinho, amados. O tema aqui é missão cumprida. Para você ter uma missão cumprida, como nós falamos, nós temos que deixar filhos espirituais. Nós vamos ter uma lição que para deixar um filho espiritual sadio, você tem que estar sadia, você tem que estar curada, você tem que estar curado. Você não consegue criar um filho se você é um marginal, bandido no meio vai criar um bandido também, dificilmente não vai. Então, Ana e Penina, quando eu falei de Ana e Penina, aquilo ali me chama muito a atenção, por quê? Porque é uma coisa que Penina não tinha filhos, ou Ana não tinha filho e Penina tinha 5. Ana lutou para ter um filho. E eu vejo isso como uma mensagem, que eu já passei várias vezes, que Deus lá em cima olhando para ela e falou assim, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. E ela não sabia como ia ter aquele filho, não tinha como, ela era estéril. Aí disse que Deus amaldiçoou ela. Penina falou, você foi amaldiçoada por Deus por não ter filho e tal, falando tantas vezes assim, né? Está em 1 Samuel, capítulo 1, de Célia. Aí, a dona de Célia está falando, então ela queria ter um filho, e não conseguia ter. O que aconteceu? Deus permitiu que ela fosse fazer uma oração, e na oração que ela fez uma oração com amargura de alma, que disse a Bíblia, e ela começou a balbuciar, falar, e não se sabia o que ela estava falando. Aí eu entro em Romanos 8, 26. Você e eu não sabemos orar como convém. O Espírito Santo intercede por nós. Aí o que o Espírito Santo falou para Deus? Se tu me deres um filho, eu o darei para o resto da minha vida. Aí essa ficha caiu no meu coração, cara. Deus quer filhos. Deus quer filhos. O pedido de Deus maior para mim, para você, é que Ele quer que você faça filho para Ele. E quem gera o filho é aquilo que está dentro de você que gera filho para Ele, é o Espírito Santo. E ela foi, fecundou e teve um filho. E pegou o filho e entregou lá, depois disso eu não vou contar a história toda, lá na casa de Deus, entregou lá para o sacerdote, se tornou o profeta Samuel. O filho é o profeta Samuel.
que foi um homem que serviu a Deus. Então, Deus quer filhos. Aí ela ganhou um filho de Deus, e o que aconteceu? Deus foi e deu mais 5 filhos para ela cuidar dela. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. É fundamental isso, amados. Mas o que a igreja funciona para quê? Para fazer filhos para Deus. Pastor, eu não sou evangelista, eu não tenho dom. Não, isso não é dom, amados. Você ganha com o seu testemunho, você ganha com a sua palavra, você não ganha nem conhecendo Bíblia, que nem João capítulo 9, aquele homem que estava cego, ele falou de Jesus sem saber de nada, ele foi falando, não, Jesus curou minha vista, estou aqui curado, vocês querem ser discípulos dele? Foi isso que ele falou, vocês querem ser discípulos dele? Foi curado por causa que cuspiu, limpou os olhos dele, e os fariseus, não é possível, você estava cego de nascença, como é que você pode ter sido curado e tal, e tal. Vocês querem ser discípulos dele? Amém, queridos? Então, Deus quer que nós façamos filho. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra, a verdade. Tem um pastor Cote, ele tem um livro sobre esse versículo. Ele é lá de Vitória. E ele extrai desse livro uma coisa assim tão forte, né? Que Deus procure apresentar a Deus aprovado. Aprovado, fazer a vontade de Deus. Fazer o que agrada a Deus e não o que agrada a mim. E fundamental, amados, você ter essa visão. Ontem nós estávamos na casa do Alexandre, aí por acaso, acho que foi Gabriel até que citou, sobre Billy Graham. Eu vou até passar um pedacinho de um vídeo aqui, ver se eu consigo passar um pedacinho do vídeo. Amados, quem foi Billy Graham? Billy Graham, ele visitou a casa de John Wesley, que é tombada lá na Inglaterra, tem a casa de John Wesley. A casa de John Wesley, ele entrou e todo mundo foi visitar, foi uma excursão, né? Todo mundo entrou, passou lá dentro. Quando foram embora, esqueceram, falaram, cadê o Billy Graham? Billy Graham era um garoto. Procura, acharam ele dentro do quarto de John Wesley, ajoelhado na cama de John Wesley, no chão, debruçado na cama. E foram ver, tinha 2 buraquinhos no chão, que ele botava o joelho ali para orar. Aí perguntaram para ele que ele estava orando, e ele falou, eu estava orando para que a unção que estava sobre John Wesley, aquela missão, eu queria que tivesse sobre mim. E Billy Graham foi um dos maiores evangelistas de salvar vidas no mundo. No mundo. As conferências deles, foi a primeira conferência que encheu o Maracanã, foi a dele. Coisas assim absurdas. Por quê, amado? Porque ele estava dentro da missão de Deus, dentro da direção de Deus. Porque o sucesso veio a calhar, mas ele não estava buscando sucesso, ele estava buscando fazer filhos para Deus. O que Deus quer é isso, amados, que nós busquemos. A igreja se identifica fazendo filho para Deus, não tem outra coisa. As outras coisas são acrescentadas. Então, para ter um obreiro aprovado, que não tenha que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, procure apresentar-te como aprovado, fazendo a vontade de Deus. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que Paulo está dizendo aqui? Está consumado. Eu fiz o que tinha que ser feito. Qual o legado que ele deixou? Deixou a igreja em tudo quanto é lugar, deixou a palavra de Deus para a gente escrita, salvou um monte de gente, pregou para todo mundo, foi apedrejado, foi preso, foi tudo, mas não deixou de pregar o evangelho. Tem gente lá na África agora, tem gente morrendo, tem cristão morrendo em tudo quanto é lugar para levar. Por que esse pessoal é maluco? Não, amado. É que está dentro deles, é uma coisa que é forte, que eles sabem que tem que fazer, salvar a pessoa. Jesus já fez a parte dele, e aquele passou o legado, passou a missão. Eu está cumprindo a minha missão, agora a missão é nossa. Continuando, amados. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, eu completei a carreira, né? Agora está me guardada a coroa da justiça. Paulo está dizendo, eu não estou satisfeito. Eu vou morrer insatisfeito. Eu acho que Paulo morreu insatisfeito, mas ele dizia, eu fiz tudo por isso. Eu quero dizer que eu fiz tudo para salvar uma vida. E continuo querendo fazer. Praticamente tudo que Jesus fala em João 17 tem a ver com a missão cumprida por ele para a formação de discípulos, aí eu acrescentei a palavra, comprometidos. Eu não posso virar um discípulo que não seja comprometido. Eu tenho que fazer um discípulo. Se eu sou comprometido em salvar a vida, eu tenho que gerar um discípulo que, ó, a primeira missão sua, amados, você é salvar vidas. Se você está preparando alguém para substituir, você tem que passar o legado para ele. Ó, isso aqui, a igreja é salvar vidas para o reino de Deus. Nós temos que estabelecer metas. Nós temos que ter essa visão, amados. Como exemplo, usaremos Pedro, João, né? E outros aqui que eu quero do Antigo Testamento, Pedro, João e Paulo. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Amados, quem é imitador de Cristo aqui? Levanta a mão aqui. Quem quer ser imitador de Cristo? Amém? Se eu sou imitador de Cristo, eu tenho que fazer o que Ele me mandou. Ele é o meu Senhor. Amados, isso não é botar uma corda no pescoço, não, tá, amados? Mas é uma forma da qual a igreja tem que funcionar com essa primazia. Salvar vidas para o reino de Deus. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dado, segundo a Pedro 3,15. Ou seja, longanimidade, né? Considera a longanimidade. Lógico, a gente tem que ser longânimo. Longânimo o que significa? Pavio longo. Porque muitas vezes que a gente vai confrontar uma pessoa para salvar essa pessoa não vai querer. É muito difícil. Continuando. E considere, o texto sagrado diz, depois Jesus subiu ao monte e chamou o que ele quis e vieram para junto dele. Ele designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para o enviar a pregar e a exercer autoridade e expulsar demônios. Amado, o que Jesus fez foi treinar os discípulos e passar autoridade para eles. Semana que vem, se Deus quiser, eu vou falar sobre a autoridade. A autoridade que eu quero passar, a autoridade que Jesus passou para a igreja e como devemos estar debaixo de uma autoridade para que funcione a equipe. Né? Continuando aqui. Perceba esta narrativa que se dá no início do Evangelho de Marcos, quando Jesus havia apenas começado o seu ministério público. É importante destacar isso. Quando, 3 anos depois, o Senhor declara diante do Pai, eu completei na terra a obra que me confiaste para fazer. Está referindo-se especialmente ao trabalho feito na vida daqueles 12 galileus que dariam continuidade à sua missão. Não tem mais coisas, ele fez no princípio e no fim. Preparou discípulos para que desse continuidade ao seu trabalho. Por isso que eu falo e repito, trabalhar na igreja é cumprir o chamado de Deus em fazer discípulos. E bota assim, fazer discípulos até consolidar para ter a noção, a prática e a disposição de querer formar mais discípulos. O que Jesus deixou foi discípulos. E esses discípulos formaram outro, e nós temos que fazer discípulos. Eu estava até, vi um rapaz aqui na igreja, não lembro agora, o marido quem trouxe foi um pastor até, que trouxe ele aqui, um rapaz bem assim, rústico, assim, bem, de uma maneira bem... Aí quando eu vi assim, eu falei assim, poxa, aí Nélio, falei com o Nélio, né? Você tem que discipular ele, ó. Que era parecido com o Nélio, assim, achei assim um meio... Então, a conversa dele, eu falei de pescaria, eles se entendem. Não precisa conhecer toda a Bíblia, mas ele sabe falar de Jesus. Jesus mudou minha vida. Eu parei de beber, parei disso, parei daquilo. E acaba convertendo uma pessoa do mesmo
Cada um de vocês tem escrito no livro da vida pessoas que você tem relacionamento e que vão aceitar Jesus através de você. Deixa eu botar aqui na outra página. Outra verdade importante que esta passagem bíblica nos revela é em que consiste a proposta do verdadeiro discipulado. Desde o começo, ao desafiar aqueles homens, Jesus os chamou para estar com ele e para enviá-los a pregar e exercer a autoridade de expulsar demônios. Duas coisas estavam claras: o processo e o propósito. Ninguém faz discípulos se não entender estes conceitos. O processo. Tem um processo, que nós vamos estar falando nas outras aulas, e o propósito. Nós não temos que fazer de qualquer jeito, nós temos uma forma de fazer isso. Uma equipe de discipulado não deve ser apenas um grupo de amigos andando juntos, mas um time de obreiros sendo treinados para os resultados. Não é amigos andando juntos, eu gosto dele, eu gosto daquele, vou andar com você, vamos juntos, vamos lá. Não, tem que ter um objetivo, tem que andar com pessoas que estão na mesma direção, no mesmo propósito, na mesma coisa, senão vai virar um bate-papo ali, e aquele acabou que, vamos parar, vamos. Começa a parar no meio do caminho, começa a desviar o caminho. Agora tem que estar dentro de um objetivo, dentro de uma direção. A igreja toda tem que andar nesse caminho. Vamos salvar a vida, vamos botar uma meta, vamos alcançar essa meta. Eu tenho que bater isso com vocês a partir de agora. Pastor, mas não vai ter aquelas pregações bonitas de glória a Deus, aleluia? Vai ter, mas fundamental é você ganhar a vida para Jesus. Fundamental, eu nunca me esqueci de uma pregação que eu vi o Web Uber, viu uma pessoa pregando antes dele, falando, glória, puxa, que bênção, unção e tal. Aí ele pegou a palavra e falou o quê? Temos que salvar a vida para Jesus. Temos que ganhar uma vida, ganhar aquilo que é mais importante. Puxa, mas é tão bom te entrar, ouvir a pregação, sair feliz. Não é esse o objetivo. O objetivo é deixar eu vago dentro de mim um princípio que Jesus deixou, de salvar uma vida para Jesus. De estar com isso no meu coração. Amém, queridos? Um discípulo que prioriza mais programas, atividades, amizades, nunca estará habilitado a cumprir a vontade de Deus. Se a pessoa veio para a igreja para passar, para poder se divertir, para jogar bola, para fazer, porque, poxa, essa igreja aqui é maneira, tem um monte de coisa para fazer, legal e tal, vai ficar nesse legal. Pastor, mas é assim que a gente ganha uma vida para Jesus, assim, fazendo essas coisas. Será que ganha mesmo ou só superficialmente se a pessoa é de Jesus? O propósito não é esse, o propósito é ganhar, pode até já não for de futebol, mas quando chegar no jogo de futebol você tem que falar a verdade, para Deus, estamos aqui para ganhar você, ganhar a vida para Jesus. Nós vamos fazer o dia de saúde, eu sempre falei, o dia de saúde é para ganhar uma vida para Jesus. Se chegar alguém aqui, tem uma pessoa que já veio há 2, 3 anos atrás, até hoje eu falo com essa pessoa, é o Mário, até hoje eu falo com essa pessoa de Jesus para ela. Entendeu? Ele é um judeu e não aceita, mas eu falo com ele. Como? Eu vou falando, até um dia que eu sei que vai dar, mas eu não estou ficando só nele, eu tenho outros, mas eu vou ficar. E num princípio, tem pessoas que chegam para você, vai para o inferno, vai não sei o que, e não quer. Mas ele não é ele que está falando, é o diabo que está dentro dele. Porque todos nós dependemos de Deus. Sem o alvo da frutificação, a igreja estará mais próxima da religiosidade fria do que a espiritualidade contagiante e motivadora. Quando você tem uma igreja que está ganhando vidas, chegando aqui, vai ter milagres, vai ter gente entrando. Meu Deus, a igreja está cheia hoje, não tem lugar para eu sentar. Que maravilha, glória a Deus, gente fica do lado de fora, e todo mundo bradando, glória a Deus, aleluia, e tal. De repente sai daqui, tem 3 aceita Jesus, já tem um monte de gente querendo falar com ele, querendo discipular, querendo consolidar a pessoa. Rapaz, essa igreja vai bombar. Vai ser uma alegria contagiante, amados. A gente vai sair da religiosidade, de sentar no banco, de assistir o culto, de ficar, de acabou o culto, vamos comer uma pizza, vamos fazer não sei o quê. Não estou dizendo que você não pode comer a pizza, pode comer, mas a religiosidade não pode entrar dentro dessa missão.
repete comigo, a religiosidade não pode fazer parte da missão de salvar vidas. Porque a igreja católica não salva, não prega a salvação. A igreja romana pode até pregar, desculpa, mas pode, a verdade é que tem que ser enfático, tem que ser incisivo para salvar vidas. As palavras dadas pelo Senhor a Moisés para abrir o seguinte entendimento: dê ordens a Josué, anime-o, fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo, e fará possuir a terra que você apenas verá. Deuteronômio 3:28. Josué era o substituto, era o discípulo de Moisés. Aí eu fico isso vendo, que eu estava estudando aqui com o pessoal. O discipulado não começou com Jesus só não, já está desde lá de trás, amados. A coisa tem que continuar, não pode parar. Eu separei uns textos para vocês, quem puder ler para mim, abrir. Quem pode abrir para mim aqui? 1 Reis 19. Gabriel vai abrir? 1 Reis 19, versículo 19 a 21. 1 Reis 19. Amém? Aqui, o que aconteceu? Elias estava partindo. Elias ia sair. Mas tem que deixar um legado para outro. Tem que deixar um discípulo. Agora, 2 Reis, capítulo 2, versículo de 9 a 14. Quem abrir primeiro aí pode ler. 2 Reis, capítulo 2, de 9 a 14. Amém, queridos? Se você for ler o capítulo 2 todinho, você vai ver que Elias ia para Jericó, Eliseu ia atrás. Elias ia para um lugar, Eliseu ia atrás. O quê? Sucessão. Deus nunca deixou, Deus sempre está fazendo algo posterior. Moisés e Josué também, amados. Em Números 27, 18 a 23, você vai ver que Moisés também passou para Josué. Se você quiser anotar, quiser ver depois, que eu estou com o horário apertado, Números de 27, 18 a 23, você vai ver que também Moisés passou para Josué. E logo depois, no capítulo 1 de Josué, Moisés chega, meu servo Moisés é morto, e Deus fala com ele: ser forte e corajoso, não te enviei eu, onde colocar a planta dos seus pés será solo santo. Ou seja, Moisés passou para Josué. E não parou por aí não, se eu for ver, tem muitos outros discípulos que foram sequenciais. Eu quero chegar agora em João, capítulo 21.
João 21, 15 a 19. Pode ler. Espera aí. Vai ler? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amais-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Ok. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amais-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira. Aqui tá Jonas. Ok. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amais-me? Simão entristeceu-se, pois lhe tinha dito terceira vez: Amais-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que a morte havia lhe dado E disse isso significando que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse: Siga-me. O que está aí? Jesus passando para Pedro. Amém? Sempre teve Pedro, foi o quê? Foi aquele que chegou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tomou a frente. Porque Jesus já sabia disso, Jesus sempre vai passar o legado para um. E Pedro preparou a igreja. E assim formou discípulos também. Tem discípulos de Pedro, tem discípulos de Paulo, você vai ver discípulos em todo lugar. Para quê? Para dar continuidade a esse trabalho, amém? Continuando aqui, ó. A relação entre Moisés e Josué, já falamos, né, tinha um objetivo de formação com vista à sucessão, discipulado. Há outros casos como estes: Elias e Eliseu, Noemi e Ruth, Davi e seus valentes, são exemplos de discipulado verdadeiro ainda nos tempos da antiga aliança. Discipulado é o trabalho paciente de trabalhar o caráter e a visão de Cristo em pessoas que querem se consagrar e participar do reino de Deus. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios de sabedoria, para os entregarmos desse serviço. Atos capítulo 6, versículo 3. Eu vou colocar uma coisa aqui, rapidamente aqui, para a gente poder estar passando um vídeo que eu quero passar. Olha só, isso aqui foi quando, esse Atos capítulo 6, foi quando a igreja começou a crescer. E o que aconteceu? As famílias de pessoas viúvas não estavam sendo assistidas nas suas mesas, quer dizer, não tinha comida, porque os maridos morreram e aí começaram a ficar desassistidas, principalmente os gregos, os crentes helenistas, que chama, né? Os crentes que eram gregos, que não eram judeus. Então, como os apóstolos eram judeus, estavam dando uma tendência a ajudar os judeus, as viúvas judias. Aí fizeram não pode ser assim não, vamos mudar isso aí. Fizeram uma reunião e falaram: vamos escolher pessoas que possam servir as mesas e que possam, né, dar assistência. Olha a escolha que eles fizeram, eu acho muito importante. A primeira coisa que eles colocaram nessa escolha: por isso, irmão, escolham entre vocês 7 homens. De quê? De boa índole, de boa reputação. Mas às vezes a gente pensa assim: vou escolher aquele mais ungido, mais pentecostal, mais não sei o quê. Mas não,
é uma pessoa que tem um caráter de boa reputação, de boa índole, uma pessoa que dentro da sociedade você pode dizer, esse cara aqui eu confio, essa aqui eu confio. Reputação vale mais do que qualquer outra coisa no reino de Deus. Amém, queridos? Isso é importante. E depois sim, cheio do Espírito Santo e de sabedoria para encarregar desse serviço. Então, amados, eu quero passar para vocês aqui um vídeo, para a gente estar encerrando, de um exemplo de uma conferência batista. Não sei se vai ficar legal, estou tentando passar agora para apagar a luz, para apagar a luz tudo aqui. É uma conferência batista de Billy Graham. Então, tinha um missionário, um evangelista que é esse rapazinho aqui, ó, que era indiano, ele estava nessa conferência. Tudo bem, a missão dele é aprender ali com o Billy Graham, estudar com o Billy Graham. Tá certo. Mas o que estava dentro dele era outra coisa. Ele tinha que salvar uma vida. Ele tem que salvar uma vida. Depois vocês podem ver esse filme, está no YouTube, tá? Olha lá, Armadilha, filmaço gospel com a pregação de Billy Graham. Se vocês quiserem clicar no YouTube, vocês verem esse filme. Pode ver todinho, que vai valer a pena. Pode passar, Tiago. Ele está procurando o lugar onde ele vai se instalar. Não conhece nada? Uma saudação do meu país que quer dizer o melhor para você. Bota mais alto, não dá para ouvir. Eu não consigo ouvir direito aqui. Desculpe, por favor. Eu estou procurando o Rei Center. Disseram que ficava só a 5 minutos do meu hotel. Se eu fosse tentar voltar, ia me atrasar para a sessão da abertura da grande conferência dos evangelistas itinerantes. E isso seria um insulto para os meus anfitriões. Eu sou Raju Prasad. Eu venho da Índia. Viver em seu lindo país é uma prova de que com Deus tudo é possível. Vem cá, você pode me arrumar uns trocados? Ontem à noite uns caras me assaltaram e eles roubaram tudo. A minha carteira, meus cheques de viagem, tudo. Você é americano, é? Sou, sim, eu sou Timothy Devon. Eu estou com tanta fome que estou até tonto. Graças a Deus que não levaram seu lindo violão, Timothy. Eu até tentei reagir, mas eles eram em 6 e não deu. Eu aprendi a tocar violão na escola. Era o meu instrumento favorito. Eu aprendi uma canção popular dos Estados Unidos, uma canção do interior. Olha, só $10 é o suficiente. Eu posso devolver a você. Eu levo ao seu quarto no hotel. Eu nunca sonhei achar ninguém faminto em Amsterdã. Eu não tenho dólares. Mas eu vou procurar comida para você. Vai pro inferno! Eu vou procurar comida, não tem dinheiro. Eu sou da Índia, meu dinheiro dele era outro. Eu voltarei a este mesmo lugar assim que for possível, Timothy. Pode pular, né, Tiago, agora. Eu vou passar só 2 pedacinhos para vocês verem como ele fez para evangelizar esse rapaz. Ele queria $10 para comprar droga, lógico. Só peço paciência um pouquinho, porque Permitam um minuto de sua atenção, por favor. Estamos quase como eu disse, enquanto não aparece, A polícia vai achar o que vocês aparece dois dentro nessa desse agenda rapaz que cheios me de- chamou a atenção, desse filme? Amados, ele fez de tudo para ganhar uma vida para Jesus. Não é só que quando você ganha uma vida, você não ganha uma vida só, né? Olha o que ele faz para isso depois de muito tempo, que o rapaz está nas drogas, envolvido com traficante. Olha aonde ele vai para poder ganhar essa vida. Pode passar. Ele está procurando o rapaz. Aí ele aí. Diabo é você. Eu estou longe do inferno. Mas eu reconheço, Senhor. O príncipe das trevas é o seu Senhor. Lindo discurso para o Mocó. Você não vai tê-lo. A polícia vai achar vocês dois na sarjeta, cheios de heroína nas veias. Os dois. Se manda daqui, vai embora, vai! Eu não vou sair daqui sem você, Timothy. Vamos fazer um exame de sangue.
De onde saiu esse... Eles iam matar ele. Eu tenho muito que confessar hoje. Vem. Ele pediu perdão a Deus. Deus, não se faça isso, tá? Por favor, isso não se faz, tá? Tá errado isso aí. Eu estou dizendo a ponto que ele chegou para poder salvar aquela rapaz ali. Exagero, né? Pode pular, pode passar o outro. Pelo menos um tchau. Isso é o final já, quase o final. Muito obrigado. Raj, sabe de uma coisa? Se eu resolvesse algum dia ir para o seu lado, ia ser um sufoco procurar você na Índia. Pelo que eu sei, é um lugar bem grandinho. Ir para o meu lado? Eu não conheço esta expressão. Que o único modo é experimentá-lo, não é? E que ele é tão verdadeiro para você quanto qualquer ser vivo. E eu resolvi experimentá-lo eu mesmo. Eu quero que você, sabe... Está pedindo para ser um cristão? Não, eu ainda estou resolvendo isso. Tá bom? Eu tenho um monte de lixo na minha vida para me livrar. Ele é como o varredor de ruas no meu país. Ele pode livrar-nos de tudo. Se confessarmos nossos pecados a ele, ele será capaz de nos livrar de todos eles. E então, você deve pedir a ele para ser o Senhor da sua vida. Olha, eu não sei o que isso significa, não. Ele vai mostrar a você. Raj me disse que você já sabe sobre mim, Jesus. Não tem muito sentido eu me repetir. Mas eu magoei muita gente, até a mim mesmo. Eu sei disso, me desculpe. Por favor. Me ajude, por favor. Eu quero acreditar em você. Eu acho que estou abrindo a porta. Meu coração está exultante. Eu não posso mantê-lo no lugar. Amém, queridos. Tem mais, eu podia passar mais coisas, mas que não deu para a gente preparar tudo, né? Pode parar. Pode acender a luz. Nós temos aqui na igreja, mais ou menos, não sei, um acervo de, acho que quase mais de 100 DVDs evangélicos desses. Eu procurei para encontrar isso aí para vocês. Porque o meu maior desejo é que vocês sejam famintos por uma vida por Jesus. Eu lembro dessa briga. Não é isso que a gente vai fazer. Mas isso é aonde ele chegou para poder ganhar essa vida. Uma vida para Jesus. Eu não quero, Deus não quer mais, não. Quer uma só. Depois, no final do filme, você vai ver que a família dele, no aeroporto, quando ele vai se despedir, ele já é outra pessoa. Ele já é outra pessoa. O violão, acho que ele deu pro Timothy, deu para ele. E você vai ver no final do filme ele tocando violão, ele não sabe tocar. Aí ele fica lá na Índia, trocando tran, e falando de Jesus com as pessoas na rua. Então, isso é fundamental para a igreja, amados. Se a gente quer ver uma igreja movimentada,
você vai ter que se enquadrar nisso. Se você quer trabalhar na igreja mesmo, não é o microfone, não é pegar microfone, é lá fora. É uma vida perdida. E eu quero voltar, eu quero estar com você do seu lado sempre, todo lado eu vou estar com vocês. Né? Só para finalizar, que eu nunca finalizo, 8, 9 e 5 já, mas começou 8 e 5, tá? Eu sempre tenho uma coisa, né, para falar. Por exemplo, nós tínhamos marcado um louvozão para dia 2 de setembro. 2 de setembro. E mandei carta para as igrejas, pedi o Tiago para fazer uma artezinha. O Tiago é arteiro pra caramba. Ele fez uma arte, eu mandei para as igrejas, mas ninguém respondeu, eu já ia cancelar. Hoje, 3 igrejas responderam. Engenhoca, Fonseca e Várzea das Moças. E ainda vão ainda, uma já está confirmada, certa e tal. A gente vai fazer, vai convidar. E nesse evento também nós convidamos para entregar água aqui na frente e entregar panfleto divulgando este evento à noite. Dia 2 é um sábado de setembro e à noite teria. Porque está próximo, como eles confirmaram agora, eu não vou negar, a gente vai fazer. Tá? Então eu queria que vocês já estivessem orando por isso, para que a gente possa, né, quem sabe, né, encontrar uma pessoa para Jesus, de repente, desse louvorzão, 2 pessoas que você convida, uma pessoa, e que a gente começa a fazer um trabalho mais sério na igreja a respeito de salvar e dobrar de 50 para 100, né? Encher isso aqui e, poxa, vai ser muito feliz. Eu vou ficar feliz, mas eu acho que vocês também vão ficar e Deus muito mais ainda, tá? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Agora, quem for quiser falar assim, pastor, eu quero evangelizar. Você eu já sei que quer. Falei, porque entregar água de manhã, vim no culto à noite, e tem domingo de manhã eu estou na escola dominical, então eu nem sei se eu venho, porque é muito cansaço para mim. Domingo, sábado de manhã evangelizando, de noite no louvorzão, e domingo de manhã tem escola dominical, e de noite tem pregação, eu vou estar aqui nas 4 horas. Agora, quem não for, quem for domingo de manhã, sábado aqui de manhã, pastor, então eu não vou de noite, ou então não vou. Aí eu não quero, não. Eu quero pessoas que vão se comparecer aos 4 eventos. Que aí, se eu ficar 5 pessoas para entregar água e fazer panfleto, vai ficar feio para a igreja. Então, eu vou cancelar. Por isso que eu estou já pedindo por oração para vocês primeiro. E quem quiser vir falar comigo para trabalhar nessa empreitada. Senhor da glória, Pai. Eu entrego, Pai, os teus filhos que aqui estão hoje, Pai. Entrego aqueles também que não vieram, Senhor Deus. Para que em nome de Jesus nós possamos ter, ó Pai, essa missão, Pai, que Deus deixou para a igreja, de salvar vidas para o teu reino, Senhor Deus. Não é nada forca no pescoço, mas é uma coisa natural, porque quem vai fazer isso é o Espírito Santo, não somos nós. Nós vamos ser só instrumentos e deixar Deus nos usar. Deus vai mostrar e nós vamos estar com nossa paciência, com nossa calma, com nossa forma de trabalhar, que o Senhor vai nos usar e muitos milagres vão acontecer. Portanto, Senhor Deus, eu entrego mais essa aula, mais essa missão cumprida, que eu desejo uma parte. Semana que vem temos falado de autoridade espiritual, autoridade delegada. Queremos, Pai, que o Senhor venha conduzir, também me conduzir, porque eu tenho procurado fazer talvez o melhor, né? Nem sei se é isso, Pai. Eu tento fazer para que eles possam abraçar essa causa. Eu entrego nas tuas mãos, ó Pai. E que a glória de Deus se manifeste. Pai, que guarde eles, ó Pai. Poxa, Pai, guarda eles com as 7 chaves, com o teu Espírito, com os seus anjos, ó Pai, para estarem aqui semana que vem, para estarem, Senhor Deus, aquecendo o coração deles, ó Pai, e que tenham uma semana, um final de semana abençoado por Ti, guardado por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, leva, Pai, como o Senhor diz em Deuteronômio 28, Senhor Deus, por onde eles querem que andar, onde eles colocarem as mãos, será abençoado, Pai. Porta que o Senhor abrir, Pai, que eu abri para eles, ó Pai, ninguém vai fechar, Pai. Tudo isso, Pai, seja para a glória do Teu nome, Pai. Eu abençoo a saúde, abençoo a vida espiritual de cada um dos Teus filhos que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Leva em paz para os nossos lares
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Vão em paz e que o Senhor muito vos abençoe. Pode bater palmas para Jesus. Aleluia. Amém. Obrigado.